O podcast que você vai ouvir agora faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2025, um movimento criado na podosfera independente brasileira para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Não quero ser descartável e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou a Cal. Eu sou o Fábio. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Vanessa. Nós somos do Para Ler e Ver. E estamos com vozes novas aqui das meninas do Pra Ler e Ver, né? Que a gente acompanha também. E aí, façam o jabá de vocês, meninas. A gente quer agradecer, né, a participação de vocês, né? A vinda de vocês aqui. Aceitarem o convite. Terem aceitado o convite. Faça o jabá de vocês pra todo mundo conhecer o Pra Ler e Ver. Oi, gente. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É sempre bom poder promover esse tipo de troca com pessoas que gostam da mesma coisa que nós. Nós temos um perfil no Instagram e no TikTok chamado Para Ler e Ver, onde nós falamos sobre filmes, séries e tudo aquilo que a gente acha de legal. O @ é Para Ler e Verem. Ai, legal, gente. Sigam lá que tem bastante conteúdo massa lá, viu? Sim, muito foda. Mesmo. Também agradecer que hoje elas estão entrando pro mundo do podcast de fato. Estão debutando com a gente. E a gente tá um pouquinho nervosa, mas bem ansiosa por participar. Ainda mais para falar sobre esse filme. A gente também. Tá bem nervoso também. A gente sempre fica, né? Quando tem convidado. Né? Tem jeito. Mas é isso, gente. A gente fica grato por vocês terem aceitado entrar na nossa casa. Fique à vontade e bora começar. Segue a gente no Instagram, no Threads e no YouTube. A gente tá como @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. E olha, seguir a gente é bem mais seguro do que dar um rolê pelo Crystal Lake, hein? Neste mundo capitalista, somos descartados todos os dias. Nós aprendemos a lidar com tudo isso. Afinal, são poucos os espaços em que realmente somos insubstituíveis. Mas já imaginou entrar para uma empresa com o intuito de ser literalmente descartável? É o filme que a gente vai falar hoje, Mickey 17. E temos sinopse para esse filme, Blitz? Temos. Mickey 17, um dispensável, entre aspas, que é um funcionário descartável em uma expedição humana enviada para colonizar o mundo gelado de Niflheim. Depois que uma iteração morre, um novo corpo é regenerado com a maioria de suas memórias. Interessante. E onde que as pessoas podem assistir a este filme? No cinema. Se elas estão ouvindo no dia do lançamento, né? Sim, você tá ouvindo em 2045, aí não tá no cinema mais. Ou esse filme virou um filme canônico foda, que vai voltar Vai passar todos os a anos. passar, tipo o Titanic. 20 anos de sua estreia. Então, comemoração, essas coisas. E lembrando que teremos spoiler de Mickey 17, então corre pro cinema, assiste e depois dá o play aqui. E tem que assistir todos os 16 antes também. Nossa, caralho! Verdade! Exatamente. Como assim já lança no 17? Os outros são canônicos, como é que a gente vai ficar sabendo a história? Esse filme, ele é uma adaptação do livro Mickey 7. Teve orçamento, né, de 118 milhões pra fazer e parece, dando um certo prejuízo, né? E é interessante o nome do filme, né, ser Mickey 17, porque a ideia do diretor era criar um personagem que morresse mais de 10 vezes. Por isso que foi criado o Mickey 17 e não o Mickey 7. Sim. Ele criou 10 mortes a mais, né, no caso. Sim. Eu ouvi também falar já, mas não o diretor e nem pessoas envolvidas na produção, mas especulações dizendo que o número Mickey 7 poderia ser confuso, porque 7 é um número que tem filme 7, né? 17 já é mais difícil.
Então isso poderia ajudar no marketing do filme. Ah, interessante. Faz sentido, né? Eu acho que tem uma questão da originalidade mesmo e também de explorar mais essa questão de quantidade de mortes e as formas como elas aconteceriam. Sim. Porque ele foi criativo ali, né? Porra! Aham, nossa, demais. A expectativa, né, pro filme, pro faturamento do primeiro final de semana era de 20 milhões e acabou atingindo só 19,1 milhões, né? E o faturamento até o momento tá de 53,3. Então, cara, ele tá realmente dando bastante prejuízo mesmo. Do jeito que ele tá caminhando, se continuar desse jeito, ele pode dar um prejuízo pra Warner de mais de 100 milhões. Mas não só por causa do faturamento, né? Juntando o orçamento do filme e o orçamento de marketing também. Então, é triste, cara. Eu fico triste porque ele é um filme bom. Ele é um sci-fi interessante, né? É, eu gostei bastante também da ideia dele. Bem diferente daquilo, né, que se esperava. E o filme é dirigido pelo Bong Joon-ho, que a gente já conhece ele, né, por Parasita, que é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, melhor filme também, né? Então é muito foda. A gente já assistiu mais de um filme dele. Assistiu Mickey. Engraçado que eu falo Mickey, né? É Mickey, mas eu falo... Ah, mas pode falar Mickey, porque pra mim o Mickey é o Mickey Mouse. E o Mickey é o jeito que todo mundo fala, mas só que o Mickey Mouse também é Mickey, né? É? É. Ah, não sabia. Mas aí ficou, a gente fala Mickey, né? Porque escreve Mickey. Vou falar Mickey, tudo bem? Pode falar. Eu vou começar a falar Mickey também, pra você não ficar sozinha. Não, pode falar do jeito que você achar melhor. Mas a gente assistiu Host, que é um filme muito bom dele também. Muito bom. Vocês já assistiram? Sim. Ai, cara, esse filme é muito bom. Eu tava pensando de até um dia trazer ele aqui no Tendo Sem Medo, né? É uma boa. Ideal pra render uma conversa boa. Dá. Dá mesmo. Lembrei outro filme que a gente assistiu. O O quê? Expresso... Como é que é? Expresso Polar? Expresso do Amanhã. Expresso do Amanhã. também é dele. É verdade. Os filmes dele sempre tem umas críticas, assim, né? Sim. É bem interessante, eu gosto. É marca registrada mesmo. Sim. E a gente tem o Mickey Barnes, vivido pelo Robert Pattinson, que, cara, ele se mostrou... Assim, ele é um ator foda, né? Sim. Ele é um ator muito bom. A gente vê vários papéis diferentes com ele e tudo, né? E nesse filme, inclusive, ele acaba interpretando várias versões do Mickey, né? Então, você vê ali, inclusive, ele atuando com ele mesmo, né? Em dado momento do filme, parecem duas pessoas diferentes, assim, Parece, sabe? amigo. Teoricamente, no filme são duas pessoas diferentes, mas você olha aquilo e fala, cara, até a expressão ela muda, né? O tom da voz, tudo, ele conseguiu, assim, separar total. É legal vocês comentaram sobre a voz, e aí eu tava vendo uma entrevista dele que o Mickey 17, ele tem uma voz meio assim, né? Meio fininha, né? E ele usou essa voz, ele criou essa voz pro personagem baseado no personagem do Ren e Stimpy, que é um desenho que passava na Nickelodeon, que eu adorava Ren e Stimpy, cara. Não sei se vocês já assistiram. Sim, tinha um humor bem peculiar, né? É um humor de uma época que hoje em dia já não dá mais, mas ele é um desenho assim meio... Ele pega adultos e pega crianças também, né? Eu lembro que eu assisti quando eu era adolescente, mas já reassisti alguns episódios, ele dá um olhar diferente pra quando você é adulto, assim, é bem interessante. Vale a recomendação aí pra quem estiver ouvindo, quiser conhecer também a origem da voz. Vocês assistiram legendado ou dublado? Legendado. A gente assistiu dublado e quem dublou ele foi o Wendel Bezerra, né? E ele fez a voz bem parecida, assim. Ficou legal. É importante trazer essa semelhança porque mostra muito da fragilidade dele, o tom que o Robert assumiu ali. Todas as incertezas que ele tem como pessoa, aquela pessoa insegura, e acho que aquilo ali foi transmitido para a voz. Então, se a dublagem foi parecida, eu acho que acertaram muito, né? O Wendel Bezerra é dublador já lendário aí, né, cara, no mundo da dublagem. Então, eu acho que o trabalho tá bem convincente, assim, eu gostei bastante. E a gente também tem a Nasha, que ela é a namorada do Mickey, desde o Mickey 1 até o Mickey 18, e aí depois ela aproveita o 17 e o 18 junto. Ela é tipo uma policial dentro da nave, né? Pelo que eu entendi, assim. Cara, esse personagem ali, foi ele que me deu uma cansada no filme, na verdade. Mas depois a gente vai falar com mais calma. Kenneth Marshall, que é o Mark Ruffalo, que tá, assim, mandando muito bem. Foi muito bom, mas deu uma cansada. A atuação dele tá um pouco exagerada e acho que era pra ser assim mesmo, né? Desde o Pobres Criaturas, parece que ele tá fazendo um tipo de personagem ali em tela que conversa
com esse filme também. E como lá tem horas que é um pouco cansativo esse exagero, né? Sim, sim. Isso da próxima personagem, né, que é a Ilfa, que é a Toni Collette, eu também achei que em alguns momentos o casal deu uma pesada, assim, no filme. Eu tô falando no meu ponto de vista, né? Já tinha entendido de que eles eram eles eram filhas da puta, mas tem que reafirmar cada aparição deles, assim, eu achei cansativo. A Toni Collette é uma atriz fantástica, ela podia entregar muito mais. E mesmo só falando de molho, sem parar, ainda assim, quando ela entra em tela, ela fisga o teu olhar de um jeito, mas é uma pena que ela tenha sido subaproveitada mesmo. Concordo com você. Ela realmente, acho que do elenco inteiro ali, acho que ela é a atriz que eu considero a melhor atriz, e realmente ela foi muito subaproveitada a trama inteira, assim, até no finalzinho ali, quando tem uma coisa com ela, que é um sonho do Mickey, foi bobo. Todo o final foi muito bobo. Foi ingênuo, digamos assim. Realmente, né? Tipo, ela é muito boa. A gente gosta bastante de vários trabalhos que ela fez, né? Se não todos, né? Porque não vi nenhum trabalho que ela tenha atuado mal, nem nada. Desde o Casamento de Muriel. Brincadeira, não, porque eu assistia muito esse filme. Mas ainda que ela tenha sido subaproveitada, a gente olha e fala, cara, ela poderia muito mais. Só que tá bem repetitivo mesmo, né? Conforme a gente tava... O momento dos vilões, ele é realmente bobo. Ele parece de desenho infantil, assim. É caricato ao extremo, né? Sim. É demais, parece um coiote. Né? E por último aqui, que a gente separou na ficha técnica, é o Timo, vivido pelo Steven Yeun. É o amigo do Mickey. Bem entre aspas. Então, amigo como eu inclusive já tive na minha vida. Eu acho que todo mundo já teve um amigo desse, né? E não tem, porque não descobriu que era assim, mas... Ou porque você é esse amigo. Exatamente. Mas tá bem, o Steven Yeun tá bem, ele flerta com humor e um pouco de suspense ali no personagem dele. Ele é um excelente ator também, inclusive ator de voz. Eu tô vendo o Invencível, ele é o personagem, ele é o protagonista, ele é o Invencível. E o engraçado é que eu não vejo tanto a cara do Steven Yeun, mas de ter visto esse filme e ter assistido o Invencível esses dias, cara, como o personagem, do desenho do personagem é a cara dele, velho. Deve ter sido pensado meio que pra ele mesmo, né? Será? Não é pra ele mesmo. É? Então... Porque o filme começa com um clássico, você quer saber como eu vim parar aqui? E aí, pá, começa, né? A gente vê isso no trailer também, né? Tudo. É interessante, eu gostei desse início, assim. Eu achei bem legal. Que já começa com o 17. Já começa com o 17. Steven Yeun, né? O Timo, e do salvar, entre aspas, a arma. Que sobra, né? E ali ele já chama de 17. Eu achei que o filme ia começar assim, com o 17 já. Eu também, mas eu achei legal ele ir voltando, né, contando um pouco da história, como que ele decidiu ser um descartável, né, parece que era algo que ninguém queria, porque quando ele disse que ele queria ser descartável e ele preencheu o formulário lá, todo mundo ficou meio, né, que trabalha ali, ficou... Você tem certeza? Você leu o formulário, sabe? É legal que ele faz umas intervenções na... Porque o filme é narrado também, ele na narração, e ele fala assim, devia ter lido, mas eu não li tudo, né? Ele leu a primeira página, né? O verso não. Famosas entrelinhas, né? Então... Cara, mas tem uma outra coisa no começo desse filme que quase me perdeu, que é bichinho fofinho. E não porque eu não gosto, é porque eu sempre choro com filme com bichinho fofinho. Marley, eu não vi até hoje, não vou ver. Então, eu tô ligado, eu vi. O Guardiões da Galáxia 3. Cara, eu nunca chorei tanto num filme na minha vida, mas foi de soluçar, assim, sabe? Não costumo chorar com filme. E naquele dia eu não tava na vibe, sabe? Tipo, eu não quero chorar, eu tô feliz hoje. A gente tá comendo um docinho aqui, assistindo um filme. No caso, a nossa gatinha tava passando por alguns problemas e o bichinho... não, peraí. Não, isso no Mickey. No Mickey. Tá, achei que fosse no Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é outra coisa. Mas no Guardiões da Galáxia, a nossa gatinha tava passando por problema, assim, né? Tipo, foi internada e tal. E a gente olhando aquilo, ela no veterinário. Ponto da vida adulta que a gente começa a trazer tudo pra gente, né? Quando é criança, é legal, é bonitinho, só vê os bichinhos e tá tudo feliz. Aí depois que a gente cresce, a gente começa a se identificar e realmente compara com situações que aconteceram na vida e com os nossos, e quando tu vê, tu tá realmente ali chorando por um bichinho feito em computação gráfica, né? Verdade. Mas ele engana a gente, né? Eu achei que o filme ia ficar bem focado no Mickey e no 17 mesmo, e nesses bichinhos que eles chamam de
rastejadores, mas a gente não sabe o nome, né? Porque na verdade eles não sabem, é um bicho novo, né? Então, e é engraçado que parece que ele criou mesmo um animal que... É porque o som do animal, ele é muito fofinho, Ele né? parece um tardígrado, né? Só que assim, ele criou um animal que não tem conexão nenhuma com o que a gente já conhece de animal, né? Não tem olho, não tem boquinha, não tem nada disso. Então, teoricamente, a gente não teria tanto... Tipo assim, sentiria, né? Por conta do que tava acontecendo lá no filme, né? Por conta do enredo. Eu acho que o som do bicho que ele faz, sabe? Que é fofinho e tal. A família dele, a textura líder, deles. né? A textura. Cara, eu olhei aquilo e falei, gente, não era pra gente ter conexão com eles não têm carinha, sabe? Mas ele tem olho, em algum momento aparece o olho, né? Aham. E tem a bolinha branca do olho, né? Pra ajudar. Então, puta que pariu. E tem uma coisa que eu esqueci até de colocar na pauta, que eu até separei aqui uns subtextos que tem no filme. Esse é o primeiro subtexto que o filme toca, que é da invasão, né? Da colonização, né? Então, colonização é um nome horroroso pra isso. É. Eles estão invadindo o espaço. Né? Aham. Bem legal isso, porque eu não imaginei que o filme ia usar esses bichos pra fazer esse subtexto da colonização, entre aspas, né? E isso é dito em algum momento, né, no filme também, que eles são os primeiros moradores daqui, sabe? A gente tá invadindo o espaço deles. Pensa, né, poxa, quantos países não fizeram isso, sabe? Nós sofremos com isso. Aham. É uma alegoria, e é interessante ver como um bichinho que não é nada nem humanoide, ele é muito mais humano do que os próprios seres humanos que chegam Sim. lá. O primeiro instinto dele Organizados, né? é um senso de comunidade, eles ajudam, se comunicam, se organizam, e os humanos lá chegam já, primeiro o senso é destruir, né? É bem aquele clichê que aqui é usado é bem usado, né? Que é o do monstro feio, ele é um destruidor, né? Então é o que o Kenneth, esse nome é Kenneth. Aham. Pensa, né, quando vê os bichinhos, né? Mas tem uma coisa interessante no filme, é que, assim, eu achei estranho, porque talvez seja alguma coisa do diretor. Macarrões. Por quê? Eu acho que é porque eles iam abrir uma hamburgueria, mas aí a onda tava macarrons, que lembra um hambúrguer, né? Docinho. Então eu acho que deve ser mais pela brincadeira do formato do que pela comida em si, assim. Eu acho que esse filme e outras produções tipo Round Six, na verdade, eles são financiados pela Serasa e afins, porque fica muito essa lição ali no início, né? Não façam dívidas porque algo de horroroso vai acontecer com vocês. Nossa, gente, é mesmo. Essa parte é a parte mais sádica do filme, né? Porque o cara lá, ele gostava de ver as pessoas sendo partidas ao meio. E por uma motosserra de dois dentes, de dois lados, assim, ainda. Que horror. Eu não sei se ele plantou coisas que podem ser usadas em spin-off, coisas assim, ou até numa sequência. Eu acho que essa parte da dívida do Mickey e do Timo ficou meio jogado, assim, sabe? Tipo, foi resolvido muito rápido. Ficou muito jogada porque, pelo que eu entendi, que o Mickey, né, ele queria ser um descartável, talvez porque... Não sei se, no caso, não ganha mais, porque no caso ele não tem direito nenhum, benefício nenhum, né? Porque ele nunca vai morrer, então... A gente nem sabe se tem salário, porque não fala sobre isso. Não fala, mas ele fala sobre a falta de benefícios. Sobre não ter, por exemplo, seguro de vida, não ter nada disso, porque ele não precisa de seguro de vida, né? Porque ele é uma impressão digital. A partir do Mickey 1, ele já é só impressão digital, né? Então, ele não tem nada, direitos nenhum, porque, teoricamente, ele não é uma pessoa, né? Mas eu fico pensando, será que ele... não quis entrar por conta de ter dinheiro pra poder pagar essa dívida, sabe? Porque como eles mostram a dívida e mostram logo depois ele procurando esse emprego, eu fiquei pensando, será que o fato dele ir embora também, né? Sabe? A intenção não é pagar a dívida, é fugir da dívida mesmo. É verdade, né? É verdade, faz sentido. O que eu achei legal no filme foi a forma de impressão, né? Que eles até brincam com impressoras antigas, né? Que dá uma travadinha assim. Mas quando... é meio tosco isso, mas essa piada é repetida dezenas de vezes. Mas nesse momento aí que rola essa brincadeira com a impressão, a gente começa a ver a vida dos Mickey. Tem uma situação que eu li em algum blog, alguma coisa, que o Mickey 1 não morre. Ah, é? Eu não sei se vocês perceberam, eu não percebi isso. Não lembro agora. E aí, então eu fiquei tentando buscar.
na memória. Mickey, ele começa a explicar como funciona, né? Que vai ali toda a parte que vai sangue, proteínas ali pra fazer uma impressão. Eu tenho a impressão que mostra. Então, eu também teria que rever o filme pra isso, porque eu não lembro, mas num blog um cara especula assim, parece que o Mickey 1 não morre. Se ainda existe um múltiplo por aí, sabe? Eu fiquei pensando, será? Pra onde que ele sairia? Ele ia ter que ficar escondido dentro da nave, em algum lugar. Porque eles não estavam em lugar nenhum. Será que armazenaram ele em algum lugar, assim, com backup? Pode por ser. conta das células e tal? Não sei. Pode ser. Mas agora me deu vontade de assistir o filme de novo pra ver o que acontece, sabe? Tipo, pra ver desde o momento que ele se inscreve pra essa vaga, né? Pra sair da Terra, até o momento em que a gente vê que, ele não morreu mesmo. E é legal que nesse momento mostra eles criando uma vacina, usando ele como cobaia, né? E é bem triste, assim, né? Principalmente mais pra frente, quando mostra que a Nasha entrou com ele na sala, entrou dentro do lugar onde ele ficava confinado com o vírus, pra ficar com ele nos últimos momentos. Vocês acham que o Mickey 18, ele é diferente, é muito diferente. A gente vê que os Mickeys têm umas diferenças pequenas entre eles, né? Um é mais medroso, um é mais melancólico e tal. Mas esse Mickey 18, ele é muito diferente. Vocês acham que por ter impresso um Mickey, tendo o outro vivo já, sei lá, deu algum bug na máquina? Não sei se não tem também um período adaptativo, porque ele começa muito diferente, mas lá no final do filme ele tá ressoando o Mickey 17, né? Ele acaba se tornando uma espécie de herói quando ele começou, depois de ser impresso como um vilão, né? Então, talvez seja esse tempo de adaptação. E ele foi acordado no meio da adaptação, porque eles geralmente acordam ele, imprimem ele e dorme, né? Tem lá umas 2 horinhas, assim. Não, acho que um pouquinho mais, né? Porque eu lembro que ele comenta alguma coisa de 2 horas. E também acho que até pra gente ver a transformação do personagem, né? Porque senão a gente já vai acabar vendo o próprio Mickey 17, que ele, pelo menos eu acho que ele não evolui durante o filme inteiro, né? Ele continua no mesmo tom. Até o final, inclusive, que ele ainda fica relutante de explodir a máquina de impressão, né? Então foi legal usarem realmente o 18, como vocês falaram, pra gente ver essa transição, né? Por isso que é bom ter convidado. Se completam, né? E sobre esse lance, né? A gente vê, né, a impressão 3D de vários Mickeys, assim, né? A gente descobre que é tipo uma bioimpressão que já tá rolando muito agora, né? A gente já viu prótese em 3D, a bioimpressão de órgãos também, né? Porque tem toda a questão, né, de bioética e tal, tudo, né? Mas a gente não sabe, né, até onde iria essa bioética com a bioimpressão. Isso com é tudo até abordado isso. no filme, né? E aí, a gente vê, né, dentro do que é tangível, né, da bioimpressão hoje, já existe, né, para cranioplastia, a bioimpressão de, por exemplo, cérebros no tamanho real do paciente mesmo, pra testar a cirurgia e tudo, sabe? Sem contar que a gente já viu, né? Em muitos casos, a criação de próteses, por exemplo, né? De orelha, né? De orelha. Tinha uma orelha implantada nas costas, lembra? Verdade. E aí, tem impressão de próteses também de perna, de mão e tudo, que daí ela mimetiza mesmo a própria mão da pessoa, sabe? Então, assim, é interessante até a forma que é feita, né? No caso, que tem vários tipos de bioimpressão, ela não é aquela impressão 3D que a gente vê, né? Que é aquela tinta, no caso, de filamento e tal. Ela é um borrifador mesmo, assim, pra que borrife partículas bem pequenas pra criação mesmo, tipo assim, tamanho de células, assim, sabe? É possível fazer órgãos maleáveis, tipo coração, rim, essas coisas, entende? Tem uma coisa que eles fazem no filme que é a impressão, que é um momento mega nojento, inclusive, que é a hora que o Mickey é convidado pro jantar lá do Kenneth, né? Que ele ganha um prêmio, sei lá, alguma coisa assim pra jantar. E eles imprimem a comida, né? Eu acho que eles estão testando isso também, né? E tem um lance de teste hoje em dia, tipo, de impressão de carne, né? Que daí é vegana, só que tem o mesmo formato de carne, essas coisas, assim. Nossa, Vocês comeriam, gente? Eu acho que isso faz parte do futuro. Vai ser isso ou insetos, né? Mas
Tem uma curiosidade interessante, meio perturbadora, que eu vi no site da NASA. A gravidade da Terra, a bioimpressão precisa de um tipo de estrutura para dar suporte aos tecidos, e que na ausência de peso da órbita da estação espacial, isso já não precisaria para os tecidos crescerem em 3 dimensões. Tem um projeto que já está em andamento chamado Biofabrication Facility, que tem o objetivo justamente de usar a microgravidade para bioimprimir órgãos humanos no espaço. Caralho, que foda! Isso já tá mais próximo da nossa realidade do que a gente imaginava, né? E se uma pessoa for impressa no espaço, ela vai ser o quê? Ela não vai ser terráquea. Que tristeza. Tem uma outra questão também que é bem interessante sobre o trabalho, né? A dinâmica de trabalho no filme, que o Mickey, ele representa as pessoas que são chão de fábrica, cuidam da limpeza, que são essenciais para a maioria das empresas, se não todas as empresas, e são extremamente descartáveis, né? Descartáveis e mal cuidadas, né? Inclusive mal cuidadas por outros funcionários que não são de altos cargos. Por exemplo, o cara aqui esqueceu de colocar a cama dele para imprimir. É um filho da puta, o cara. É um funcionário de merda, entendeu? Ali eu achei que é bem legal essa alusão, não seria a palavra, né? Essa alusão de como as pessoas tratam as outras dentro do trabalho, né? Só por mostrar o Mickey sendo impresso e alguém esquecer de botar a cama pra ele. Ele vai caindo, né, ali, de qualquer jeito. O cara tropeçar no fio na hora que tá fazendo a alimentação da memória dele. E ninguém fala nada. Ele só faz, tipo, opa! Porque a preocupação não é com o Mickey, com o bem-estar dele, né? Com as memórias e tudo. A preocupação é ele voltar ativo bastante pra conseguir fazer o trabalho dele. E até a ideia de existirem 17 versões dele é mostrar como a importância dele foi diminuindo ao longo das mortes e voltas. Tipo, todo o caráter assim, humano, não, vamos ter esse cuidado, foi diminuindo a cada retorno dele. Então, se a mesa tá ali, se a maca tá ali, como é que ele vai voltar? Esse cuidado a gente percebe que foi diminuindo também. Então, eles estão destratando um cara que, tipo, é essencial pra vida deles num novo planeta, né? Que, inclusive, tem um nome, Niflheim? Niflheim. Porque é um F e um L, né? Mas... planeta de gelo, né? E ele é usado pra uma frase no filme pra mostrar quem é, de fato, o Kenneth, que é um supremacista, que quer uma raça pura num planeta branco. E até a mãozinha pra frente também. É verdade, na hora né? Que eles estão falando only one, né? No jantar, quando ele fala que aquela uma das funcionárias ali, né, do local, ele fala que ela tem tudo pra ser uma progenitora ali, né? Que ela é uma mulher perfeita, né? Cara, ela é uma mulher branca, de olho azul. Inclusive, tem até a questão de todos esses subtextos que às vezes estão implícitos, mas às vezes estão explícitos, só não vê quem não quer. A questão de ele ter a possibilidade de trocar a namorada dele de anos, que estava do lado dele sempre, que é uma mulher preta, por uma mulher branca. Também ainda tem isso, né? Eu achei esses pontos que o filme toca bem interessantes, assim. E o Bong Joon-ho, ele faz muito isso, né? Ele fez isso com o Expresso do Amanhã, com o próprio Host também, e o Parasita, né? Que não precisa nem falar, né? Ali ele chegou no ápice até agora, né, de toda essa parte de crítica social, de um jeito, assim, muito, muito potente. Aqui no Mickey a gente vê isso presente, mas um pouco diluído também pelo humor, que tá muito mais presente, né? Principalmente nos vilões do filme, né? O humor tá bem focado neles, né? E tem uma outra coisa que aí já não é um subtexto, já é uma coisa bem escancarada mesmo, é a parte eles irem pro espaço, fazerem impressão humana e acreditarem em Deus. É verdade. Né? E ser um profeta, que é uma coisa completamente difícil pra mim, porque primeiro a gente é budista, eu e a Cal, né? Então a gente tem uma visão de Deus diferente da maioria da população não budista, mas pra mim é muito difícil uma pessoa que acredita em Deus, aquela fé que ele diz que tem, e ver tudo aquilo, né, na frente dela e mesmo assim ainda querer ser um profeta. Mas a gente viu recentemente aqui no Brasil um líder que se dizia super religioso e que cometeu atrocidades, né? Exatamente. Infelizmente. Parece uma coisa absurda, mas infelizmente a gente já viu acontecer, então. Inclusive, tem uma coisa que eu tava vendo sobre esse filme, ele foi filmado há 3 anos atrás. Nossa! Ele é atual pra caramba. Tem coisas que eles cortaram do filme, que o Bong Joon-ho quis cortar do filme, sobre a vilania dos vilões.
que ele achou que era exacerbado demais, muito vilanesco, muito mentiroso, e que hoje em dia tá acontecendo no governo do Trump e do Elon Musk. Como ele teve uma visão, né, dentro do filme ali de um futurismo político, né, grande dos Estados Unidos, e eu queria ver o que foi que ele tirou. Eu também queria ver. Tenho curiosidade. Quem sabe um dia sai Mas aí também a gente vê como o cinema dele se difere e tem qualidade. Não é uma coisa descartável, é muito atemporal. Mesmo ele tendo filmado há alguns anos, segue muito atual toda essa discussão que ele faz, e a gente se identifica com coisas que estão acontecendo, coisas que provavelmente vão acontecer, né? Eu fico imaginando um mundo como o nosso, como está atualmente, né, com essa loucura que está o mundo, tendo essa possibilidade que eles têm lá no filme, assim. Eu acho que seria mais sombrio ainda do que ela, né? Lá ainda há uma discussão de se aquilo é válido ou não é, se é cristão ou não é, que acontece essa discussão lá no filme também. Eu acho que hoje em dia não, assim, a galera ia fazer a impressão de todo mundo e foda-se. Com certeza, porque eu acho que no filme também, como é tudo dirigido, roteirizado e passa por muitas mãos, assim, vai ter sempre alguém que vai dizer, nossa, eu acho que isso daqui tá exacerbado demais, vão ter mais opiniões, né? Porque, querendo ou não, o filme, ele acaba sendo um pouco mais democrático, assim, né? Passa por várias pessoas, a vida não, né? Se um tirano quer fazer alguma coisa, ele vai fazer e pronto, acabou, sabe? Então, a vida real acaba sendo mais cortante. Uma coisa que, assim, eu acho que com certeza aconteceria se caso o Kenneth não tivesse morrido, ele ia ficar se imprimindo pra sempre, pra ele ser sempre jovem e sempre o governante daquele lugar. Com certeza. Eu imagino isso também, porque ele tem muito esse jeito de não quero ficar velho, não quero ficar... Sabe? Sendo que ele é uma pessoa horrível, asquerosa, mas assim... De dente branco, mas tem uma cara de podre, né, cara? Então, ele é o verdadeiro Jurandir. Tá curtindo o episódio até aqui? Então já segue a gente no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like e já se inscreve no canal. E pra quem prefere outras plataformas, tamo no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, na Orelo e no seu tocador de podcast favorito. Quer deixar a gente mais famosos? Deixe seu comentário onde estiver ouvindo ou mande um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. E assim, né, a gente falou sobre a diferença, né, do MIC 17 pro MIC 18, que eles foram impressos, né, numa época, né, porque assim, a gente não comentou sobre isso, mas o MIC 17, ele ficou perdido em algum momento, junto com os rastejadores, e acharam que ele tivesse morrido. É engraçado que eu fico pensando, cara, com tanta tecnologia, como que em momento nenhum eles não sabem, não colocou alguém, né, pra buscar ele, não tem uma... Eu acho que eles não têm interesse o suficiente, acham que o custo disso não vale a pena, porque ele não é um ser humano. Simplesmente não importa. É descartável, é só imprimir de novo, então pra que se dá o trabalho? É verdade, né? Faz sentido. Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, imagina, gente, o cara não morreu nada, então aí fica, né, o MIC 17 e o MIC 18 agindo juntos ali, né? Isso mostra também como a máquina também não tem um dispositivo de segurança pra ela identificar que existe um MIC vivo, alguma coisa, um chip, alguma coisa que ficaria dentro do MIC vivo pra saber que o MIC tá vivo. E isso abriria, no caso, se a máquina não fosse destruída, pra haver vários da mesma pessoa, dependendo de quem é aquela pessoa, no caso do Kenneth. No final, né, a gente descem lá, né, pro planeta, porque até então acho que muitos não tinham descido sem proteção, nem nada até, né? Tanto o MIC 17 quanto o MIC 18, eles descem lá pro planeta pra, teoricamente, acabar com todos os rastejadores. E tem milhares. Cortar a cauda deles pra fazer molho. Cortar a cauda deles pra fazer molho. Eu fico assim, tipo... Porque eles conseguem, né? Um desses rastejadores estava dentro de uma pedra que eles capturam. Capturam não, que eles coletam essa pedra, né? Então... Que é tipo a pedra filosofal no povoado lá, que vai ter o nome de quase todo mundo. Ele fala, o Kenneth vai ter o meu nome e o de alguns de vocês. Né? E de quase todos vocês. A pedra acabou saindo ali como um Kinder Ovo, né? Daí saiu a surpresinha. É verdade. Nesse momento eu achei que ia ter um outro bicho lá dentro. Não ia ter o Tardígrados, o rastejador. Eu achei que ia ser um bicho que ia matar todo mundo ali, de repente, sabe? Eu achei que ia sair ia sair outros mais. É legal que a gente descobre que eles têm, os rastejadores têm uma sociedade, né? Tipo, parece que eles têm uma mente meio coletiva.
É legal que os próprios rastejadores mentem também, né? Que eles falam que vão começar a fazer o barulho e as cabeças vão explodir os olhos, não sei o que, né? Fala pro Mickey, né? E isso não acontece. No final, eles falam que eles estavam blefando também. É verdade. E aí, é nesse momento, né, no corte de caudas, assim, que na verdade a gente não vê corte de caudas nenhum, porque eles estão lá só pra salvar mesmo a sociedade dos rastejadores tardígrados, né? E aí é nesse momento que a gente vê uma coisa que a gente, né, uma atitude que a gente já tinha comentado aqui, que é o sacrifício do Mickey 18, né? Que ele vai lá e se sacrifica mesmo pra manter o Mickey 17. Eu não sei como que vai ficar a contagem depois, se vai direto pro Mickey 19. Mas não Imagino tem que contagem. sim, né? Não tem contagem. Eles imprimem, eles explodem a impressora. É verdade, esquece. Então vai ter só o Mickey. Agora não é nem mais o Tanto Mickey que no 17, final é só do- o Mickey. Perdeu o número. Até faz, né? Ele brinca com... Muda, porque daí aparece Mickey Barnes, que o filme é sobre ele agora. Ah, vai que tem uma continuação. Mas tem continuação do livro, não tem? Eu não vi, eu só vi o Mickey 7 mesmo, até fiz a leitura dele. Vocês leram o livro? Fala pra gente quais são as diferenças entre o antes da gente ir pro final, então, né? Tem algumas, assim, além, né, da quantidade de mortes e retornos dele. A batalha ali também no final não é bem aquilo ali que acontece no livro. E a presença da mãe do Hereditário também Toni não tem. Collette. Isso. Ah, não tem ela? Não, E também a motivação do Mickey de se inscrever para essa vaga de emprego que ninguém quer é diferente ali também. Ele faz uma aposta contra o amigo dele, trouxa, já ferrava muito com a vida dele. Só que era aquela pessoa que, por sorte, se dá bem em tudo que faz, ao contrário dele, né? Então já tinha essa relação de sei lá, inveja entre eles. E aí ele é muito bom num esporte, passa anos sem praticar aquele esporte, e disse, não, vou competir profissionalmente e vou ganhar tudo. E aí o Mickey joga contra ele e acaba entrando, assim, num esquema de dívidas, e o agiota vai lá e faz a cobrança. Gostei mais do filme, ficou mais engraçado, eu acho, né? O outro ia ficar meio sombrio demais. Existem os rastejadores no filme? No livro também são descritos? Sim, mas não com tantos detalhes, assim, não... O senso deles de comunidade, e a família, e o nome do filhotinho, isso ali não tem, é mais uma pincelada. Ah, legal, cara. Então ele acrescentou bastante a história, né? Acrescentou. E foi interessante mesmo. E trouxe todo esse olhar da crítica social, da classe trabalhadora, todo esse ponto que só ele poderia agregar, né? Cara, realmente é uma pena que esse filme não tá fazendo sucesso, velho. Cara, o filme é muito legal, né? E é uma coisa que a gente tá falando em off, bem antes da gente começar a gravar, que talvez tenha sido realmente o nome, pode ter sido o nome que tá afastando as pessoas, né? É, porque a gente tava comentando aqui, tem filmes, assim, que eu gosto bastante do nome Mickey 17, porque dá uma curiosidade mesmo, assim, sabe? Pra quem conhece o livro, faz sentido, mas pra quem não conhece o livro, dá aquela curiosidade mesmo de saber por que é Mickey 17, né? Tem a questão do trailer também, que chama um pouco de atenção, mas eu sinto que pra massa, não sei a opinião de vocês, gente, mas assim, eu sinto que parece ter um subtítulo ali, né? Uma tagline ali, é às vezes necessário, sabe? Tipo, sei lá, Mickey 17, o descartável, sabe? Sei lá, entende? Ter uma Ou o coisa filme no assim. Brasil ter outro nome, de repente, né? Ah, mas Mickey 17 vai ao encontro do livro também, né? Não sei. Se tivesse uma tagline, assim, alguma coisa, talvez chamasse um pouco mais de atenção, assim. Eu acho também que esse tipo de trailer que entrega praticamente toda a trama e dá muito spoiler, acaba desmotivando a pessoa a ver no cinema. É. Ela olha e vou esperar no streaming, já sei o que acontece. Verdade, o trailer mostra bastante coisa mesmo, né? O que foi engraçado que nos primeiros trailers tinha pouca divulgação do filme, a gente tinha uma ideia básica do que ia acontecer, mas nos trailers finais, assim, o negócio foi complicado, realmente. Eu acho que em vez de fazer trailer longo, de 3 minutos, eles poderiam ter soltado só alguns teasers, né? Até chegar num trailer que não O falasse problema muito, é que isso não é assim. o controle do diretor, né? Talvez isso até seja a vontade dele, mas quem tá ali é o Warner. Mas eu vou dizer pra vocês por que eu achei meio bunda mole o final, porque a gente viu muito pouco a ascensão da classe trabalhadora como a classe dominante no
final do filme. Isso foi assim... a gente ficou preso e, de repente, a Nasha conseguiu se libertar e agora é a nossa líder. Não é tão fácil assim, velho. Deve ter morrido uma porrada de gente, deve ter tido guerra. Eu achei que foi muito... preciso de um final feliz. Se vira, escreve um final feliz aí. E aí o final feliz acabou sendo um final hollywoodiano de um filme que não condiz muito com o contexto do filme inteiro, né? Uhum. Porque parece que, assim, se a gente se rebelar contra o patrão, a gente vai vencer sempre. Não é assim. Verdade. Alguns vão vencer, né? Mas à custa de outros, né? E ali a gente vê praticamente que todos os personagens que são filmados, que tem fala, que tem voz, estão vivos. Acho que poderia ter carregado um pouco mais o final. A gente vai continuar na luta pra tentar chegar lá. Ele começou com algo muito provocador, criativo, mas pro final ele pegou um tom muito leve, que parece final de filme de sessão da tarde mesmo. Que no começo ele tem uma visão crítica, mesmo que trabalhada com humor, assim, muito acentuada, e que depois ele termina com uma visão muito inocente, ingênua sobre as coisas, pra chegar naquele final feliz. Não é factível, a gente não acredita naquilo ali. Uhum. Sei lá, a Nasha poderia ter sido a mártir deles. Cara, dá uma pesada no clima do final do filme, sabe? Ou o Mickey ser o mártir deles e tal. Eles explodirem a máquina ainda lá dentro e não por um botãozinho que o Mickey queria apertar, não sabia apertar, sabe? Tipo, fazer uma rebelião, cara. Porque parece que não foi uma rebelião. E se a máquina tá ali, será que não imprimiram outras pessoas? Será que continuaram usando a máquina para imprimir outras pessoas? Eles imprimiram a outra moça, aquela que morreu antes. Eles imprimiram ela? Porque eu fiquei pensando... Não mostra, mas aparece ela ali sentadinha com a amiga. Encontra os bichinhos lá. Será que ali não são impressões deles, ao invés de serem os originais? Porque eles têm a mesma aparência. Aparentemente passou muito tempo até a ascensão deles e a queda dos governantes, né? E de todo... Porque assim, tudo bem que quem governava era o Kenneth e a Ilfa, mas eles tinham os lacaios deles, que com certeza iriam querer tomar o lugar deles. Isso que eu falo, não ia ser fácil. Eu sei que o filme não é sobre isso, mas você poderia explorar isso mais no filme. Eu acredito que aquela cena que a gente vê no final, que o Mickey 17, ele meio que tem um devaneio ali e vê a Ilfa na máquina, do lado da máquina, com um pote de sangue, parece, ali. Eu não sei se ela tá querendo imprimir um outro Mickey ou ela tá querendo se imprimir. O marido dela que morreu, ela tá querendo imprimir ele de novo. Ela chega até a começar... É verdade, ela chega até a começar a imprimir. E aí acaba meio que, tipo, é uma coisa que tava na cabeça dele, assim, sabe? Poderia ter um conflito desse, sabe? Poderiam então, ter feito isso não algo. Aconteceu? Então, verdade, vai ver... verdade. Beleza, gente. Depois desse papo gostoso aqui, né? Que a gente descobriu como é que é o livro também, porque eu não li o livro. Também não. Mas elas leram. Uhum. Que beleza, adoro convidados assim. E a gente sabe o final sem ler, e se você não leu, você não vai saber. Não vai entrar no podcast. É verdade. Só sabemos que é diferente, então leia o livro. Depois desse papo aqui, quero saber a notinha de vocês. Sólido 3,74. A gente não assistiu juntas, né? A Fernanda me questionou o que eu tinha achado e eu disse assim, eu preciso de um tempo pra processar, eu não sei. Eu saí com essa sensação assim, será que eu gostei? Será que eu não gostei? E à medida que eu fui pensando e considerando as outras obras do diretor, tudo, aí a coisa foi tomando seu rumo e eu percebi que sim, eu gostei com algumas ressalvas. Ela já de cara já disse, ao final... matou pra mim. 3,74 é da Vanessa, né? Que considerando... Não, é da Vanessa. Tu é mesmo? Não, minha mãe. Já pensei, eu vou tirar um pouco da minha, dar um pouco da... Estão distribuindo 5 delas aí, né? Dividindo aqui na Irmandade. A minha nota vai ser 4,2. Ó! Eu acho que o filme, ele é como, agora entregando um pouco a idade, ele é como um comercial da Polishop. Não sei se vocês lembram. A gente lembra. A gente tem quase 40.
Eu tenho 40, né? Como estavam apresentando o produto, e não é só isso, e tem mais aquilo. Pensa que acabou, não acabou. E o filme é mais ou menos isso, né? Ele é sobre crítica social, fala sobre capitalismo desumanizante, colonialismo, crueldade com o mundo animal, bioimpressão, limites éticos da tecnologia, precarização do trabalho. Ele vai para muitas frentes, é como um produto da Polishop mesmo. Isso é bom. E é ruim, né? É bom porque nos traz muita reflexão sobre questões muito atuais, mas é ruim porque acaba não se aprofundando na maioria delas. Outra questão é que é boa e ruim também pra mim, é a questão do humor combinado com a ficção científica. Tem horas que é muito bom ter essa leveza para falar sobre coisas tão pesadas, mas tem outras horas que, agora falando uma coisa um pouco polêmica, ele parece um Kubanacan mais coach, sabe? Porque tem os duplos, crítica política, tem um pouco de ficção científica, mas sem muito aprofundamento, só pro bem ou pro mal. Não tem o Robert Pattinson descamisado, mas o resto tem tudo. Então isso acaba tirando um pouco da força de algumas coisas que ele traz ali para discutir. E sua notinha, Beats? Minha nota é 3,56. Caralho, gente, todo mundo tá Começaram que tá, quebrado, eu vou quebrar também. É pra quebrar, vamos quebrar, né? Tirei um pouco da nota também porque eu achei realmente que abordou muita coisa importante e atual, mas também sem aprofundamento, né? E eu achei o final do filme muito corrido, ele para chegar naquele ápice final onde a classe trabalhadora ascendeu e venceu, que poderia ter diminuído o tempo dos bichos, que eles eram bichos de CGI, que não falavam, mostrar sobre o mal da colonização. Tira o molho. Então, exatamente. E estender um pouco essa parte da conquista, né? E, cara, que eu acho que seria tão mais interessante, mas enfim. E a sua, Beats, qual que é? 4,5. Porque assim, eu gostei bastante do filme. Conservadora, vai dar uma nota. Eu gostei bastante do filme mesmo, mas eu acho que, conhecendo Bom de Horror, cara, eu imagino que o final tenha sido diferente. Ele não teve a oportunidade de fazer o final que ele queria. Não sei. Porque a gente já viu vários filmes dele, e os filmes dele, por serem muito críticos, ter muita política ali, eles não terminam muitas vezes tipo, super felizes, assim, sabe? Muito bem e tal. Eles terminam de uma forma feliz dentro do que é felicidade pros envolvidos ali, assim, sabe? E lá terminou muito bom, muito bem, sabe? E é como... Eu não sei se foi a Fernanda ou a Vanessa que comentou. A vida não é assim, sabe? A gente sabe que não é assim, entende? Então, eu acho que ele poderia ter pesado um pouco no clima, sim. Que eu acho que o filme teria um pouco mais de burburinho até, sabe? Sim. E a nossa média? Qual que é? A nossa média foi 4. 4. Você acabou acertando tudo. Caraca, hein? 4 certinho, tá 16, estamos em 4. Mas enfim, gente, eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Não será a única, será a primeira de muitas outras. Nós gostamos muito do filme, apesar de não acharmos a obra máxima, assim. Mas ele é muito bom pra discutir, né? Pra gente pensar e pra trocar mesmo ideias, como a gente fez aqui. Então foi bem rico. E esse filme, ele vai envelhecer muito bem. Que essa discussão ainda vai se estender por um tempo aí, conforme as ideias forem amadurecendo. Sim, concordo plenamente com vocês. E espero que vocês no futuro aceitem convites para falar de outros filmes também. Com certeza. Agora que a gente já conhece o caminho da casa... Pode vir sem avisar, tranquilo. Já sabe onde ficam os copos, já pode abrir a porta da geladeira de boa, então fiquem à vontade. E aos nossos amigos podcasters que ouvem a gente, convidem elas também para participar. Né? São ótimas podcasters, gente. Se mostraram ótimas Vocês podcasters. Podem até fazer um podcast. Pra quem pulou o início do episódio... Façam o jabá de vocês novamente aqui. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Vanessa. E a gente é do Para Ler e Ver. Nós temos um perfil no Instagram e no TikTok, @ParaLerEVer. E lá a gente fala sobre filmes, séries, livros, nerdices e tudo que rodeia esse universo que a gente acha bacana. Ah, maravilha. Ele vai estar com os links no post, tudo certinho pra achar elas duas. E em breve quero um podcast de vocês também. Maravilha, gente. Eu agradeço você ter ouvido até aqui. Agradeço o seu download. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.